A paz do Senhor Jesus, crianças, a paz do Senhor Jesus, papai, a paz do Senhor Jesus, mamãe. A tia Marcelene está no canal da tia Paula. E a tia Marcelene veio compartilhar com vocês uma história super especial. A história não é a história que todo mundo está falando, comentando, brincando, festejando. A história do coelhinho, a história da Páscoa, compartilhando ovos da Páscoa. A tia Marcelene não veio falar do coelhinho, a tia Marcelene não veio falar do ovo da Páscoa. A tia Marcelene veio falar de Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, a parte B, vai dizer o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem vivia completamente distante do nosso Deus. O homem errava, o homem pecava, e a cada dia que passava, o homem estava indo muito longe, cada vez mais longe da presença do nosso Deus. O homem estava com o coração assim, um coração negro, um coração escuro, um coração sujo, um coração totalmente distante do nosso Deus. Seria necessário que um cordeiro viesse morrer para que o homem pudesse ter contato novamente com o nosso Deus, um contato sincero, um contato que viesse alegrar o coração do Pai. Mas o homem sempre estava sacrificando cordeiros, animais ao nosso Deus, e Deus não se agradava disso daí, porque o homem estava fazendo com que fosse uma rotina, não era mais de coração, era simplesmente um ato rotineiro, e Deus não estava mais se agradando disso. Então o que aconteceu? O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele veio nesta terra, se ofereceu para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter um encontro novamente com o nosso Deus, para que nós pudéssemos nos achegar ao nosso Deus. O Senhor Jesus, ele morreu por nossos pecados. O Senhor Jesus, ele sofreu, ele apanhou, ele morreu e foi morte de cruz. Naquela época, maldito era aquele que morria, que teria uma morte de cruz, e o Senhor Jesus, ele se fez maldito por nós, porque nós pecamos e nós nos distanciamos da presença de Deus. O homem estava totalmente distante do nosso Deus, totalmente distante da presença do Senhor. O nosso Senhor Jesus morreu. E quando o Senhor Jesus morreu, todos ficaram tristes. Os seus discípulos ficaram tristes. Todas aquelas pessoas que ouviam falar que ouviam o nosso Senhor Jesus falar, ficaram tristes. E agora? O Senhor morreu. E agora? O nosso mestre morreu. Mas só que eles esqueceram do que o Cristo havia dito. Louvado seja o nome do Senhor, que ele ficaria para sempre com os seus. Ele estaria para sempre com os seus. Mas como ele estaria, como ele ficaria se ele já havia morrido? O nosso Senhor Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu para que nós, crianças, pudéssemos ter direito à salvação. Ele morreu para que nós pudéssemos ter direito de uma vida eterna, uma vida com o nosso Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 1 e diante, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao encontrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão,
ele lhes falaram: porque buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, aleluia, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aquelas mulheres foram ver o corpo de Jesus, foram ao sepulcro ver o corpo do Senhor Jesus. Mas quando elas chegaram lá, o Senhor já havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles anjos disseram àquelas mulheres que elas fossem anunciar que o nosso Cristo havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo, a nossa Páscoa, morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nosso Jesus ele morreu, aquele véu do templo que separava o homem de ter o acesso com o Pai, rasgou-se de cima a baixo, para que hoje nós, crianças, nós pudéssemos ter o direito, o acesso livre ao nosso Deus. Quando nós quisermos falar com o nosso Deus, nós podemos falar com o nosso Deus. A qualquer hora que nós quisermos falar com o nosso Deus, assim nós poderemos falar com o nosso Deus. A qualquer hora que nós quisermos louvar ao Senhor, nós podemos louvar o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele está vivo. E Ele está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como aquelas mulheres, crianças que foram aos discípulos falar que o nosso Jesus ressuscitou, que você possa falar que Jesus ressuscitou, que você possa dizer que o nosso Jesus está vivo e que Ele está vivo, que Ele está em todos os lugares, que Jesus está contigo, criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao nosso Deus, porque nós celebramos hoje não a Páscoa do coelhinho, mas nós celebramos hoje a ressurreição do nosso Jesus, que morreu, mas o nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele subiu, Ele foi para o céu, Ele foi preparar um lugar. Louvado seja o nome do Senhor, para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. E um dia nós estaremos no céu de glória, louvando ao Senhor, face a face, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, que Jesus Cristo venha ressuscitar na sua vida, que Jesus Cristo nessa Páscoa venha ressuscitar os teus sonhos, a alegria que está perdida aí, ó, não sei onde, lá naquele cantinho que deu lugar para a tristeza, que Jesus Cristo venha ressuscitar essa alegria e lançar por terra essa angústia, essa tristeza que está no teu coração. Jesus, o Cordeiro Pascual, Jesus que deu a vida por nós, Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Eu gostaria de cantar com vocês um corinho que está lá em 500, na harpa cristã, número 545, na verdade é o hino da nossa harpa, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa guardar essa palavra no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém.